Você que é mãe, tem filho em idade escolar e se preocupa muito com o desempenho do seu filho na escola, a Eli Lopes vai trazer informações para você que podem ser úteis nesse processo de preparação do seu filho para aquelas provas, para o ensino médio, para o Exame Nacional do Ensino Médio. Eli Lopes, as mães batem cabeça com os filhos. Vamos estudar, meu filho, vamos fazer aquele... faça aquela continha que você nunca aprendeu de somar e dividir. Muita mãe está nessa fase, Eli Lopes. Mas existe remédio para esses problemas, Eli? Boa tarde para você. Verdade, Joelson, boa tarde para você, boa tarde aos nossos telespectadores. Olha, para muitos pais é uma dor de cabeça, viu, a questão da tarefa escolar. E você, quando fazia aquele ensino médio, era aquele menino danado do ensino médio, você precisou de reforço também ou não? Olha, danado eu não era, mas gostar de estudar também não, viu, Eli? Olha, eu não precisei de reforço porque lá em casa a minha mãe era em cima, dona Ana direto, olha, vai fazer, e ali a gente na pressão acabava colaborando. Mas se você quiser, eu trago um especialista em dar trabalho na escola aqui. Ô Galego, por favor, você pode vir aqui rapidinho? A Eli Lopes está querendo saber quem é que deu trabalho no colégio. Como eu nunca fui suspenso, você sabe que o Galego foi suspenso no colégio. Não, peraí. Ou foi expulso? Não, foi suspenso. Do diocesano, eu estudei em colégio particular. Sai da frente da Eli Lopes. E também fazia o dever no colégio da professora Dina. Como é Eli Lopes? Eu trabalho um pouquinho, mas sou gente. O Galego falou, Joelson, que você era muito danado, inclusive já até tirou a rádio lá, a Rádio Pioneira do ar quando era menorzinho. Lá, esculhambava tudo. Sim, mas não era no colégio, você perguntou no colégio, não foi ele? Perguntou na escola não. No colégio eu dei trabalho pro meu pai, mas sou gente, isso, né? Estudei. Tá certo, Eli. Bom, mas para quem tem dificuldades no aprendizado, Eli Lopes, existem técnicas para superar esses problemas, né, Eli? É verdade, Joelson. A gente foi atrás do método tradicional, que é aquele reforço escolar, e do método conhecido como Kumon, para mostrar aos pais essa diferença, e a gente vai conversar mais um pouco sobre isso para saber dessa real necessidade de ter um reforço escolar. As tarefas escolares podem se transformar em uma dor de cabeça para pais e alunos. Por isso, muitos optam pela ajuda do reforço escolar. Foi o caso da Giovana, de 12 anos, que está no 8º ano. Ela elogia o auxílio extra. Há um ano, as notas dela vêm melhorando. Do primeiro ano para cá, eu acho que eu evolui muito, porque se for comparado ao ano retrasado, as minhas notas caíram, estavam muito baixas, mas elas evoluíram muito, subiram bem rápido também. Antigamente eu não entendia nem filosofia nem história, agora minha mente está mais aberta para esses assuntos. O professor Carlos trabalha com reforço há 5 anos e recebe alunos do fundamental ao ensino médio. Ele fez cursos de teologia e história e chegou a trabalhar com musicoterapia, mas se identificou com o reforço. Foi-se o tempo em que o reforço era apenas um ambiente para o aluno se fazer tarefa. Hoje a gente tem todo um acompanhamento pedagógico com os alunos, a gente sana as dificuldades dele, eu converso com o aluno, eu trago o universo do aluno para o meio que ele estuda e mostro para o aluno que aquilo não era tão difícil. É uma felicidade muito grande para a gente, como profissional da área de educação, saber que o aluno ele está crescendo, que ele está se desenvolvendo, graças ao acompanhamento que a gente está fazendo com ele. Diferentemente do reforço, o método Kumon, ele explora a potencialidade de cada aluno individualmente, estimulando para que ele faça as suas tarefas sozinho. O Caio, por exemplo, é aluno do Kumon há 3 anos, ele tem 7 aninhos. E aqui é o boletim dele, é uma espécie de gráfico de desenvolvimento dele desde que ele chegou e começou o método. Ele começou aqui seria o aprendizado dele normal na escola. E olha só como é que ele já está depois desses 3 anos. Pelo gráfico, o Caio é um aluno que está pelo menos 3 a 4 anos adiantado em relação aos coleguinhas dele na mesma faixa etária da escola. A princípio, essas histórias eram contadas para entreter as pessoas. Além disso, transmitiu algum tipo de ensinamento ou lição aos ouvintes. Muito bem, olha, você pode perceber a desenvoltura do Caio para a leitura em relação a uma criança de 7 anos. Parabéns, viu, Caio? O
O Kumon está sendo aplicado no mundo há 60 anos e há 21 anos em Teresina. A coordenadora dessa unidade explica que o estímulo para que o aluno faça sozinho suas tarefas tem dado certo. O reforço trabalha o imediato, né? E não trabalha a segurança. O aluno que faz reforço, ele sempre precisa de alguém para dar um aval se o que ele está fazendo está correto. O aluno Kumon, ele é independente. Ele consegue fazer as tarefas sozinhos, porque ele desenvolve postura de estudo concentrado, hábito do estudo diário, rapidez de raciocínio e gosto pela leitura. Joelson, a gente viu aí os dois métodos diferentes, o método do Kumon e do reforço tradicional, e os pais fazem a sua avaliação em casa e para saber se o filho realmente tem essa necessidade desse auxílio ou não. Mas quem vai falar mais com a gente sobre esse assunto é uma pessoa que entende bem mais do que eu, você ou o Galego, é o professor Robson Carlos, ele é pós-doutor em educação. Boa tarde, professor. O reforço realmente ele é necessário ou o aluno ele pode muito bem se virar só para cumprir a sua tarefa? Bom, na realidade, tudo em educação, tudo que você fala em formação é muito relativo. Mas o que esperar, se você for fazer uma análise pedagógica, uma análise bem aprofundada, é de se esperar que ele não seja necessário, que a escola cumpra esse papel de ensinar e que a família continue em casa dando estímulo. Agora, na sociedade onde a gente vive, a dificuldade que as famílias encontram, que os pais encontram, pode ser que alguma criança ou algum jovem realmente necessite desse esforço. Agora, mesmo necessitando desse reforço, eu acredito que esse reforço ele deve ser um reforço que, à medida do possível, vá dando essa autonomia, que jamais o aluno se sinta preso e necessite daquele reforço. E outra coisa, que seja apenas um reforço inicial, não seja um reforço durante toda a sua vida. Mas alguns pais também que estão nos assistindo podem ter, inclusive, dificuldades para acompanhar essa tarefa do aluno, que hoje os métodos de ensino, eles estão cada vez mais avançados, né? E alguns pais talvez tenham que estudar para conseguir acompanhar a tarefa do filho. Então, concordo plenamente, porque são o quê? São as peculiaridades da sociedade onde a gente vive. Então, a formação dessas famílias são muito diversas. Então, certamente, você vai haver famílias em que os filhos têm um grau de ensino, de aprendizagem, que os pais não tiveram essa oportunidade. Então, se torna praticamente inviável. É aí que eu lhe falei, é aí que entra o papel da escola. E um ensino de qualidade, de professores preparados, certo? E a família, aí vai acontecer o contrário. O próprio jovem, a própria criança já vai fazer com que os pais sintam essa necessidade, procurem se atualizar, procurem acompanhar e consigam fazer realmente esse acompanhamento que a gente está aqui chamando de reforço, mas na realidade é um acompanhamento. Professor, em alguns casos, por exemplo, a criança ou o adolescente faz uma certa manha com o pai e com a mãe para conseguir fazer a tarefa, e com uma pessoa que não é da família, pode ser que ela seja mais disciplinada. Talvez essa seja também uma opção. Claro, é outro aspecto. É outra característica. Às vezes o jovem, é como eu falei, tudo é relativo, né? Então, às vezes o jovem, a criança, ele se sente naquele impulso, sei lá, naquela forma que ele foi criado, mais à vontade. E vai relaxar, vai fazer manha. Ele sabe que ele vai usar determinadas estratégias e que o pai pode ceder, a mãe pode ceder. E nesse caso, a figura do outro, que seria a figura do especialista, um professor, com certeza ele vai ter mais ganhos, mais êxito. Mas o que eu quero chamar a atenção é que isso não se torne uma prática, não se torne uma cultura. A família tem que ter em mente que ela é que tem esse papel, ela que tem que encontrar estratégias, encontrar forma de chamar o seu filho, a sua filha, para essa consciência dele aprender e ter autonomia. Esse é o papel da educação que a gente gosta de chamar de qualidade. Obrigada. Conversamos com o professor pós-doutor em educação, Robson Carlos, mostrando aí, Joelson, também a importância da família nesse ritmo de estudo de cada aluno, que a família também tem que estimular para que o aluno se sinta à vontade também para fazer essas tarefas e cumprir todas essas tarefas. Quando necessário, lógico,
entra em cena o reforço escolar. É com vocês aí no estúdio.